Essa noite, evangelista Washington. Da igreja com a paz do Senhor, amém? Livro de Josué, capítulo 24, verso de número 15, parte B do versículo onde está o tema. Aliás, vamos ler ele todo. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos olhos do Senhor, a servir ao Senhor, escolhei hoje a quem serviais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Josué, ele seguiu os passos de Moisés. Esteve sempre ao lado de Moisés, o qual Deus escolheu para tirar o povo do Egito, para liderar o povo do deserto, para liderar o povo no deserto, para ser a voz, o canal de Deus para o povo, o intermédio entre o povo e o Senhor. Deus, ele sempre teve zelo pelo seu povo, pela sua igreja do deserto, pela sua igreja atual. Deus sempre teve zelo pela família, porque família é projeto do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. O casamento é algo criado por Deus. Só que, quando nós vamos aplicar isso nos dias atuais e vamos olhar para a família, nós vamos ver que Satanás, de alguma forma, ele está vindo para tentar destruir o projeto primitivo da família, a característica de uma família, de um lar, do que Deus constituiu como família. Nós vamos ver que há muitos projetos, como a ideologia de gênero e outras mais, que querem distorcer o projeto de Deus, a constituição de uma família entre o homem e uma mulher. Josué, ele estava numa responsabilidade de liderar este povo. Um povo rebelde que, por causa de nada, virava as costas ao Senhor. Momentos adoravam ao Senhor no aperto e momentos viravam as costas para Deus. Josué talvez sabia que aquele povo, em algum momento, eles iam desviar. Mas ele disse uma palavra, ele relembrou tudo que Deus fez ao povo até chegar naquele momento. Ele relembrou ao povo das coisas que fez quando ainda estava na liderança de Moisés. E disse: invista tudo isso aqui. Vocês vão escolher hoje a quem que vocês vão servir. Aos deuses além do rio? Aos deuses dos amorreus, a qual a terra habitais? Mas ele estava convicto de algo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós podemos tirar desse texto é que, independente da opinião alheia, não tem o direito de influenciar, e nós não podemos deixar influenciar na nossa opinião, na nossa decisão de servir a Deus, na nossa decisão da nossa casa. Porque se nós temos família hoje, é um projeto, alguém que Deus cuidou e zelou para que pudéssemos estar de pé. Mas a minha família não está do jeito que eu quero. Mas eu creio que no nome de Jesus vai estar como Deus quer, na presença, adorando a Ele e glorificando a Ele. Porque há pessoas aqui dentro hoje que choram e pagam preço para que esses estejam na casa do Senhor. Eu digo, irmãos, que a oração, ela vem com o tempo. A resposta às vezes pode ser imediata, dependendo da necessidade. Mas há momentos também que há um processo para nós contemplarmos a nossa oração chegar, para ver o nosso projeto que colocamos na presença de Deus se concluir. Porque Eclesiastes diz que debaixo do céu há um propósito para todas as coisas, e há um tempo. E esse tempo não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. É o tempo que Deus determina para que as coisas aconteçam. É o tempo que Deus determina para que a bênção chegue na minha casa e na sua casa.
É o tempo que Deus determina para que aconteça mudança dentro do nosso lar. Hoje, esses dias atrás, eu pensando nas coisas que a minha mãe falava, e uma da decisão da minha mãe foi a mais sábia, porque minha mãe perdia a noite de sono. Com 11 anos de idade, eu já não tinha quem segurava dentro de casa, e minha mãe falou, eu já cansei de perder a noite de sono e passar a noite em claro. E ela disse uma palavra, e essa palavra deu fruto muitos anos depois, que ela falou assim, eu entrego o Washington hoje na mão de Deus, e eu vou dormir. E o que Deus quiser vai acontecer. E não foi com 10, com 4, com 3 anos, foi com quase 17 anos depois, 16 anos mais ou menos, é que eu vim para a casa do Senhor. Então, às vezes você está orando hoje, apresentando a Deus, mas você está firme no propósito. O vento veio, balançou o telhado, abriu a janela, arregaçou a porta, mas você continuou firme, falando, é minha casa, serviremos ao Senhor. A dificuldade bateu na porta, sacudiu a figueira, a palmeira deitou, mas a raiz ainda está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Aramandagai, devas, aramassúbia. Às vezes está doendo porque é alicerce tem que aguentar o peso da casa. Aramai, assudecanta. Alamai, rabassu. Mas o Deus que escolheu e te sustentou no meio do vento, que passou contigo no fogo, que passou contigo durante o mar, que caminhou no deserto, que tem bradado no teu coração esta noite, é o Deus que fez a promessa, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Alabarabasúbia. Neve de gabás. O salmista diz assim, a noite pode ser de choro, ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Confia na oração que tu colocou na presença de Deus, dizendo, Pai, a minha casa foi instruída na tua presença, os meus filhos são instruídos na tua presença, conhece a chama do Evangelho, e eu acredito que esta palavra, esta brasa que está no coração, ela vai se acender no nome do Senhor Jesus, e a partir de hoje o Espírito Santo começa a incomodar, colocando o desejo de vir para a casa do Senhor, servir a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele, e tu vai ver a presença de Deus bradar na tua casa, Aramandagacebe. Porque pelo ouvido da fé, pelo ouvido espiritual, eu escuto cadeias sendo quebradas esta noite em lares. Eu vejo demônios saindo em retirada, porque a presença de Deus, o fogo de Deus, a brasa de Deus desce sobre este lar esta noite. E todo o projeto que foi arquitetado no inferno, tudo aquilo que Satanás estava dizendo, eu vou ceifar a vida, vai acabar desse jeito, o Senhor está dizendo, você pode até ter interferido na história, mas o final é eu que escrevo, nas minhas mãos está a vida, está a morte, está o começo e está o fim. Aquilo que parece ser o fim hoje, para mim é o começo de uma nova história, a mudança vai acontecer. Nós só temos que entender algo. A vontade de Deus, o querer de Deus, na maioria das vezes, não é igual ao nosso. A maneira que Deus trabalha é diferente da lógica que pensamos que tem que ser. Porque às vezes nós queremos instruir a Deus como fazer. Queremos determinar a Deus um tempo para Deus operar. E Deus está dizendo, é no meu tempo e é do meu jeito. O homem só sabe o agora, mas eu conheço o amanhã, porque o amanhã para mim existe e está nas minhas mãos. O que não pode acontecer, irmãos, é que, dependente do que está acontecendo ao nosso redor, interfira na decisão que tomamos de servir a Deus. Interfira na decisão da nossa fé de acreditar que Deus vai gerar um milagre na nossa casa.
Porque quando somos abalados e a nossa fé é abalada, aí começa o problema. Mas quando fazemos igual Josué, independente do que vocês vão escolher, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falo com convicção porque hoje eu não posso contemplar ainda a minha família dentro da casa do Senhor. Eu não posso contemplar minha mãe e meu pai dentro da casa do Senhor, mas eu posso contemplar a mão de Deus dentro da casa do meu pai. Eu posso contemplar que Deus está trabalhando de alguma maneira e no tempo de Deus vai trazer todos para a casa dele. Vão estar adorando ao Senhor. Quem sabe, irmãos, para muitos eu não chegaria nem aqui na igreja, estaria na igreja hoje. Para mim, a minha expectativa de vida era aos 22. Para Deus, eu já estou chegando aos 34. Para muitos, eu morreria cedo. Para Deus, começou uma história nova. Eu nasci de novo na presença do Senhor. O ponto que cheguei foi um ponto de calamidade, de estar muito longe. Eu só não afundei ao uso das drogas porque eu sempre tive medo de me viciar. Mas eu usei das drogas para me manter como financiamento. E eu achei que não chegaria, irmãos, de maneira alguma à casa do Senhor algum dia, porque eu não tinha vontade alguma de servir a Deus. Mas Deus, Ele cria situações e coloca você no estreito, para você enxergar a porta quando Ele tem projeto. Às vezes nós questionamos alguns trabalhadores do Senhor, na nossa casa, na nossa vida, porque o processo às vezes dói um pouco. E aí nós não entendemos, mas quando vai passando o tempo e a gente vai amadurecendo um pouco espiritualmente, a mente vai se abrindo para Cristo, nós vamos entendendo que tudo que nós passamos na vida é um processo. Esses dias eu refletindo, eu passei alguns processos com a minha esposa, de várias áreas. Mas eu não tinha passado ainda, irmãos, o processo da solidão, do momento separado com Deus. E quando eu passei, eu achei que todos tinham virado as costas para mim. Eu achei que ninguém lembrava mais de mim. E quando eu estava no fogo, no processo, eu sempre achei isso. Mas quando o processo passou, e aí eu conversando com Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração: era necessário passar pelo processo da solidão. O momento de você se sentir sozinho, como Jesus na cruz do Calvário, olhando e não via ninguém mais ali. Que é o ponto de Jesus dizer assim: Pai, por que me desamparastes? Achando que até o Pai tinha desamparado a ele. Este momento, irmãos, é o momento de você estarmos em particular com Deus. É um momento que às vezes nós não vamos entender quando estivermos passando. Mas quando passarmos por ele, nós vamos entender que isso aí moldou o nosso caráter e fortaleceu a nossa fé. Josué sabia que o povo poderia até desviar. O povo aconteceria de querer não servir a Deus mais e virar as costas, começar a adorar os deuses pagãos daquela época. Mas ele tinha a mesma decisão de quando ele cresceu no deserto. É alcançar a promessa, é chegar na terra prometida, é ver Deus operando o milagre. Porque Josué não chegou ali por acaso. Quando Moisés enviou os espias, Josué e Caleb foram os únicos dos outros 12, dos outros 10 que ficaram como espias também, que tiveram uma visão diferente. Os 10 diziam assim para Moisés: Moisés, a terra emana leite e mel, tem grandes frutos, é produtiva, mas tem gigante na terra. É melhor nós ficar do lado de cá. Aí Josué, ele levanta e diz assim: quem prometeu para nós foi Deus. E Deus vai dar nas nossas mãos. E caiu na responsabilidade de Josué entrar à frente, ir à batalha. E a primeira cidade foi uma fortificada chamada Jericó. Quando as muralhas caem, a ordenança era destruir tudo e não pegar nada. O ouro era para ir para a casa do Senhor, obedecer. Mas alguém decidiu pegar alguma capa, um pouco de ouro, uma cunha, e esconder.
quando foram enfrentar uma cidade chamada Ai, pequenininha, que não precisava nem da metade do exército de Israel, eles perderam a batalha. Josué, com visão espiritual, falou: tem algo errado aqui, porque o Senhor tem dado nas nossas mãos. O que está acontecendo? Nós vamos perder. Ele entrou num período de oração com Deus e Deus respondeu: tem anatema no meio de vós, tem pecado no arraial. A decisão de Acã foi prejudicial não só a ele, mas a sua casa e a sua família. A decisão de Acã colocou em condenação ele, sua mulher, seus filhos, seu gado, sua tenda e tudo que pertencia a ele. A decisão de Acã destruiu a família no apedrejamento, por causa da escolha errada que Acã fez, da desobediência que Acã fez. Toda a sua casa pagou um preço. Raabe era para ser condenada, mas a decisão de Raabe de acolher os espias trouxe à casa dela a sua salvação. Mas, irmãos, eu não estou entendendo. O que é, irmão, que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a minha escolha hoje, a sua escolha hoje, vai definir a nossa casa amanhã. Tem gente trocando a promessa de Deus por coisa pequena, e não está entendendo que por causa dessa troca, sacudiu todo o telhado da casa, balançou toda a estrutura da casa. Mas Deus está dizendo hoje: eu sou o engenheiro da tua vida, eu sou o alicerce que te sustenta e que te fortalece. Se dedicar o teu coração verdadeiramente na minha presença, eu mudarei a história e trarei vida, e vida com abundância. A igreja do Senhor tem uma linda promessa, mas é preciso perseverar. É preciso estar guardando a promessa no coração. É preciso estar de acordo com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Não troca os princípios bíblicos, não troca a decisão de que você e a sua casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor por nada. Não olha para a dificuldade atual pelo momento dos ventos, olha que é o Deus que é o consumador de nossa fé. Olha para a cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós para dar a vitória. A irmã Rosana, a irmã Terezinha e alguns aqui teve o prazer ou o desprazer, né, de conhecer quando eu não era da igreja ainda. Inclusive, a irmã Terezinha, uma vez nós fomos parar na delegacia. Eu e a irmã Terezinha, por causa da minha atitude momentânea. Nós paramos e depois a irmã Terezinha viu eu na igreja e falou: irmão, eu vi você pregando. E nós se reconciliamos. Só que eu nunca tive raiva, por mais que eu fui parar, porque eu conheci o meu erro e eu era de dentro da casa dela. Eu dormia na casa dela, eu comia na panela dela. Mas tem momentos na vida da gente que a gente quer se achar alguma coisa do que não é. E na hora da raiva você acaba passando por cima de uma história, por causa de um momento. Mas eu louvo ao Senhor porque hoje eu tenho o prazer de ver ela na casa do Senhor. E ela tem o prazer, eu creio, de ver eu na casa do Senhor. Eu tenho o prazer hoje de congregar com a irmã Rosana, alguém também que eu ficava dentro da casa dela e andei com o filho muito tempo e demos trabalho para ela em dobrada assim, todo mundo junto, né? Mas hoje nós podemos adorar o Senhor. Eu tinha no prazer no meu coração de um dia cultuar com o Kaique de novo, porque quando eu fui para a igreja em 2015, eu me espelhei um pouco nele, porque eu achava interessante como Deus agia na vida dele. Mas ele precisou de um processo também fora. E eu orava a Deus e falava: um dia eu acho que eu vou congregar com o Kaique novamente. E hoje Deus me deu esse prazer de congregar. Deus me deu o prazer de conhecer a igreja. Eu não sei quanto tempo e nem como vai ser a minha estadia. Mas eu sei de uma coisa, que aonde eu for, a igreja vai estar no meu coração, porque aqui Deus tem feito histórias para nós.
Eu contemplo e eu sei que da onde eu estiver, eu vou ver muitas casas aqui servindo ao Senhor. Como eu tenho o prazer de ver o Kaique hoje na casa do Senhor, eu vou ver o André, eu vou ver o Estevão, eu vou ver o Leandro, eu vou ver a Sandra, eu vou ver a Marinalva, eu vou ver a igreja do Senhor cheia, adorando, glorificando e exaltando a Deus. Lamassube, andagacébia. Porque Deus é fiel, irmãos. Eu vou ver a Estefânia, a Érica, que faz tempo também que eu não sei como que está. Vou ver a família, as pessoas que eu cresci, os que Deus deu a misericórdia de estar vivo ainda. Porque muitos, infelizmente, já morreram, foram enterrados, mortos. Uns estão desaparecidos que nem a família tem notícia mais. Um desses é o Paulinho, que eu oro muito por ele até hoje, crendo que ele vai estar vivo. Porque foi um rapaz que me ajudou bastante. Então assim, irmãos, independente do que estiver acontecendo na nossa vida, a decisão tem que ser uma só. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, às vezes você está olhando para dentro do seu lar e está vendo tudo bagunçado. Está como uma casa em reforma. Tudo fora do lugar. Tudo desordenado. Mas eu quero profetizar hoje que Deus vai colocar em ordem. Assim como o pedreiro quando está reformando a casa e começa a quebradeira, para depois a casa ficar aquela casa charmosa e linda. Assim vai ser o meu lar e o seu lar, cheio da presença de Deus, reformado por aquele que arquitetou os céus, arquitetou a terra, arquitetou debaixo da terra. Porque em tudo que Deus criou, irmãos, Deus fez com a palavra. Mas o homem, a Bíblia vai dizer que não foi só ele, mas ele, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus colocou as mãos no barro. E cada momento, cada parte do nosso corpo foi criada pelas mãos de Deus. O que existe dentro de nós, Deus soprou de dentro dele o fôlego da vida. E é por isso que nós temos hoje o prazer de adorar e glorificar ao Senhor. Então eu acredito que se você crê que sua casa tem promessa, Deus vai fazer o milagre, amém? Deus vai trazer a salvação. E Satanás vai ter que contemplar que a mão de Deus esteve sobre o seu lar. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Carol, aquele hino, na tua presença, você tem ele? Aí, adora o Senhor com ele. Aninha, vem aqui à frente. Abraça ela aqui. O Espírito Santo vai tocar de uma forma poderosa, irmãos. Aramandarabasúbia. Às vezes o diabo ele vem soprando, dizendo assim que nós somos derrotados, dizendo que nós não vamos conseguir, que a nossa casa vai ser destruída e vai se acabar. Porque ele é covarde, ele vai usar da nossa fraqueza e do momento que estamos passando para trazer tudo isso. Porque ele sabe que se o nosso psicológico se abalar, a fé vai se abalar, e aquilo que estava para acontecer pode ser impedido por causa da nossa incredulidade, por causa da dúvida. Mas eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus hoje, que haverá libertação. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe um lugar. Fecha os teus olhos, começa a falar com o Senhor aí. Onde não vou chorar. Lá não existe a dor. Tristeza não haverá. Diante do trono, com os anjos vão cantar. No coração
Ramande cave debaixo. para sempre adorar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, começa a visitar aí, Senhor. Tua presença é o que eu quero estar. Começa a adorar o Senhor aí, porque Deus vai renovar a casa esta noite. Ramandará baixude, andaga sebe. Em tua presença Aramandará baixude. Vai que onde Ramandai onde eu quero estar. Ramandala Em tua presença. Vai te kenderai aço. Ramandará baixude. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento a tua igreja, apresento os teus filhos, Senhor, apresento a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, Senhor, da tua presença, ó Pai. Meu Deus, começa, Deus, a fortalecer os nossos pés na tua casa, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus, e em nome de Jesus, meu Pai, esta noite, casas que estavam, Senhor, acorrentadas, Senhor, pela opressão do inimigo, ó Pai, em nome de Jesus, mentes que estavam, Senhor, cativas, ó Pai, pelas artimanhas de Satanás, eu quero declarar no nome de Jesus esta noite, que correntes vão ser quebradas, ó Pai, trabalhos vão ser desfeitos, mentes vão ser libertas, Senhor, pessoas vão ser renovadas, fé vai ser restaurada, ó Pai, casa, Senhor, vai ser liberta, pelo nome de Jesus, meu Pai, eu posso ouvir correntes sendo quebradas aqui esta noite, Ramandabasébia, Recandaiaçu, Decavndebaiaçu, Papai querido, em nome de Jesus, é derrota do inferno esta noite, para a igreja do Senhor, mais uma vez, na base velha, ó Deus, Ramandabashu, Bendagasébia, Recandaraiaçu. Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, começa a visitar e a renovar aí esta noite, começa a curar aqui esta noite, Espírito Santo, começa a curar aí caroços, começa a curar rins, em nome de Jesus, toda a enfermidade que está alojada no corpo esta noite, eu declaro em nome de Jesus que sai agora, em nome de Jesus eu declaro a cura na vida deste homem, desta mulher. Começa, Deus, a restaurar a corrente sanguínea, começa, Deus, a renovar os órgãos aqui esta noite, em nome de Jesus. Meu Pai, visita a casa do Augusto, visita a casa do pastor, meu Pai, visita a casa, Senhor, a vida do nego, ó Pai, naquele hospital, em nome de Jesus. Desinça o coração, Senhor, estabiliza a pressão, meu Pai, regulariza a corrente sanguínea, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, dá oportunidade de vida, Senhor, em nome de Jesus, dá vida, meu Pai, vida com abundância, surpreende a medicina, ó Deus, esta noite, em nome de Jesus, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, para que todos entendam que não foi a mão do homem, não foi a medicação, mas foi a mão do Todo-Poderoso, Ramandabashu, Bendagasébia, que trouxe a cura, que trouxe a libertação,
libertação, que trouxe a restauração, que trouxe a vida, meu Pai, a vida com abundância, ó Deus. Todo pensamento de suicídio, de derrota, meu Pai, em nome de Jesus, sai agora da mente deste homem, desta mulher, sai do coração aqui esta noite. Todo trabalho, ó Deus, do terreiro, Senhor, contra estas vidas, meu Pai, seja desfeita esta noite, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero declarar a vitória, Senhor, pelo nome, pelo sangue de Jesus sobre a igreja, sobre o teu povo. Amém. Eu retorno a quem é de direito.